uma voz no seu coração ou na sua mente e fala, não, mas será que é Deus? Será que é da minha vontade? Ou será que é um inimigo que está tentando me usar a falar alguma coisa da minha boca? É isso que nós precisamos, porque todos os dias estarmos atentos. Porque o Senhor, esse versículo diz que a voz dele é como fogo. Quando você escuta a voz do Senhor, uma chama acende aqui dentro. É por isso que quando nós falamos do Senhor na igreja, parece que a igreja pega fogo. O Senhor ele começa a se incendiar, por quê? Porque é a voz dele, é a palavra dele. Então nós precisamos muitas vezes entendermos isso. Abra aí em Provérbios capítulo 1 e versículo 3. Provérbios capítulo 16, versículo 1 e versículo até o versículo 3, nós vamos também. Capítulo 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Ou seja, por que do homem são as preparações? É porque o homem, essa é a primeira voz que fala conosco, é a voz do homem, é a nossa voz. Os nossos desejos, as nossas vontades, do homem são as preparações, o homem prepara tudo. Eu tenho desejo de fazer isso, eu tenho desejo de fazer aquilo, eu tenho desejo de ir naquele lugar, eu tenho desejo de fazer aquela coisa. Ele vai começando a preparar o ambiente. Mas é por isso que eu vi, aquele homem que é dirigido por Deus, ele espera o quê? Ele espera o Senhor dar o quê? A resposta. Ele espera o Senhor responder aquilo que ele colocou no coração dele. Ele não se apressa a fazer, mas ele espera a resposta de Deus. Então essa é a primeira voz que todo homem ele vai ouvir, a voz do quê? Do seu desejo, da sua vontade. Eu tenho vontade de fazer muitas coisas. E creio que cada um aqui tem vontade de fazer muitas coisas. Porque isso está no homem. Mas eu, como eu sirvo a um Deus fiel, o que eu espero? A resposta. Essa voz é minha ainda. Mas eu vou esperar Deus ele confirmar. Eu vou esperar Deus ele falar comigo. Eu vou esperar Deus ele mostrar para mim que é isso mesmo que eu preciso fazer. Então entenda que muitas vezes é isso que nós precisamos entender. Quem que está falando ao nosso coração? Abra aí, Lucas capítulo 6, versículo 45. Capítulo 6, versículo 45. Olha aqui, diz assim, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Então entenda muitas vezes por que nós precisamos aprender. Porque muitas vezes não foi Deus que falou, mas também não foi o inimigo. É o que? Nós mesmos queríamos dizer aqui. Pelo quê? Pela maldade que está dentro de nós. Por aquilo que está dentro de nós. Por aquilo que muitas vezes foi movido. Esse versículo é bem interessante porque nós vemos que ele fala aqui sobre o mal com L e o mal com U. Por quê? Porque nós vemos aqui, você vai entender, o homem bom do seu bom tesouro, tira o bem, mas o homem mau, mal com U. Mal com U é o contrário de bom. Quando eu falo mal com U, é o contrário de alguém que é bom. Mas quando eu falo mal com L, é o contrário de bem, ou seja, então não quer dizer que o homem seja mau, quer dizer que muitas vezes ele está praticando o mal, porque ele não fez o bem. Mas quando eu falo, por isso que ele fala do coração mau, ou seja, muitas vezes o homem se torna mau, e tem vezes que ele faz o
mal. E é por isso que depois você lê e compreende isso, você vê, ó, dos maus tesouros. Tira o mal com ele, porque da abundância do seu coração fala a boca. Então, o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Ou seja, ele não faz o bem, ele faz o mal. Então, isso que nós temos que entender, porque muitas vezes nós não somos pessoas más, mas muitas vezes nós praticamos o mal. Por que praticamos o mal? Porque deixamos algumas coisas entrar no nosso coração. Isso muitas vezes não é nem o inimigo e nem o Senhor, é porque isso é a minha natureza. O homem naturalmente ele é assim. É por isso que nós temos o quê? Que mortificarmos a nossa carne. Para nós deixarmos de ouvir o que é a nossa voz, ou seja, a voz do homem. Vamos continuar aqui, Mateus capítulo 18, só para você poder entender um pouco. Mateus 18, e versículo 12:34 aqui. Abre aí. Diz assim. 12:34. Raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas sem maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau tira do seu mau tesouro coisas más. Entenda que aqui está falando sobre o homem ainda, ou seja, entenda por isso que a conversão ela é difícil. Por que a conversão ela é difícil? Porque sabe esse homem de natureza má, ele tem que ser quebrado. Né? E muitas vezes eu vou para a igreja, mas eu continuo deixando um monte de coisa ainda no meu coração. Quer dizer, um monte de coisa ainda está ali, não foi tirado ainda. E muitas vezes eu escuto a voz de Deus, mas eu não faço o que Deus ele quer, eu faço o que a minha vontade quer. O que eu realmente quero. Isso é uma pergunta para você responder para você mesmo. Nós estamos na igreja, nós estamos com Cristo. Mas a voz de quem nós temos obedecido? É isso que eu quero que você entenda nessa noite. É a minha voz que fala comigo todos os dias aqui, do meu mau tesouro, do desejo, da vontade, da carne. É a minha voz. É a voz de Deus. Depois nós vamos falar sobre a voz de Deus e sobre a voz do inimigo. Mas a primeira voz que eu quero que você entenda é a minha. E muitas vezes eu não quero abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades para fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes eu quero fazer aquilo que eu quero realmente fazer. É por isso que naquele texto que nós lemos, vamos ler em Jeremias. Não, nós estávamos no texto. Jeremias. Jeremias capítulo 23. E o versículo 16. Ó, diz assim, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam.
ensinando-vos vaidade e falando da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Entenda? Falando da visão da onde? Do seu coração. Ele não está falando daquilo que o Senhor mandou ele falar. Ele está falando daquilo que ele sente. E aqui não está dizendo que é uma inspiração maligna, que o inimigo está falando sobre a boca dele. Está dizendo que ele está querendo dizer. Que ele está querendo falar. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Por isso que esse capítulo ele vai falar sobre a voz do Senhor, que é como fogo, é como um martelo que o sustenha. Por quê? Porque muitas vezes nós também queremos falar de acordo com o nosso coração. Segunda resposta, não, eu acho que aquilo é bom, eu vou fazer aquilo. Não, eu gostei daquilo lá, eu acho que eu vou fazer aquilo lá. E eu esqueço que existe uma voz que é fogo. Que existe uma voz que é como um martelo que esmiuça bem. E eu perco tudo isso e eu começo a fazer como esses aqui. Falar do seu coração. Não é o Senhor que está falando, mas também não diz que era o inimigo, era o seu coração. É por isso que a responsabilidade, irmãos, e hoje nós estamos perdendo isso, a responsabilidade de falar. Porque quando nós estamos falando aqui é uma responsabilidade. E qual é a responsabilidade? Transmitir a palavra de Deus. Mas eu não posso ser emotivo emocionalmente, senão eu vou falar daquilo que eu acho que é certo. Eu não posso muitas vezes ter aquela motivação de trazer uma palavra que não vai ser fogo, ou uma palavra que não vai esmiuçar a penha. Mas é uma palavra o quê? Que está no meu coração. Não, nós estamos aqui para falar aquilo que o Senhor fala conosco. É por isso que a preparação, muitas vezes, ela nunca acontece na hora. Ela sempre acontece antes. É por isso que eu falo muitas vezes, a pessoa vai pregar, você vai pregar hoje? Não, hoje eu estou despreparado. A preparação vem quando? Antes. Ninguém é pego de surpresa. Vai pregar, eu não estou preparado. Amanhã, pode contar, amanhã eu estou preparado também. É que hoje nós avisamos dias antes, né? Marcamos meses antes, se prepara aí, se prepara aí. Então isso é sinal que o quê? Que a pessoa vai se preparar só para aquele dia e para os outros. Então ela nunca vai andar preparada, ela sempre vai esperar a oportunidade para se preparar. Esse é o erro do ser humano. Esperar a oportunidade para se preparar para ela, fazer bem. E o dia que a oportunidade aparecer na hora? Como que vai ser? Então muitas vezes é isso que nós precisamos o quê? Entendermos a palavra que sai da onde? Do nosso coração. É por isso que nós temos que todos os dias sermos o quê? Homens espirituais. Porque é uma diferença entre o homem natural e o homem espiritual. 1 Coríntios, abra aí, 2,14. Aonde? 1 Coríntios. Só o horário que passa muito rápido. 2,14. 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Diz assim, olha, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se decidem espiritualmente. Entendeu? O homem natural. Qual que é o homem natural? Aquele que ouve a voz do seu coração. Aquele que anda de acordo com a sua vontade, com o seu desejo. Você fala das coisas de Deus, não, isso daí não tem nada a ver. Ah, isso daí é loucura, isso daí não sei o quê. Não estou nem aí para buscar a Deus. Mas isso não quer dizer que muitas vezes, né, ele está sendo usado pelo inimigo. Ele está sendo um homem natural. Mas por ser um homem natural, ele abre a brecha também para o quê? Para que o inimigo possa usá-lo. Possa morar no tempo dele. Então entenda quando a Bíblia fala sobre o homem natural, porque ele não consegue, por quê? Porque como ele não tem o Espírito de Deus, ele não consegue discernir as coisas, ele consegue somente ouvir a voz do seu
coração. Porque no versículo 30 vai dizer, mas no 16, no 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é de que é espiritual. Que é espiritual, ele não anda segundo a voz do seu coração. Ele deixou de ser um homem natural, ele começa a analisar, ele começa a ver, ele começa a entender. Porque se ele não começar a ver, ele não começar a entender, porque tem algumas coisas que naturalmente nos distancia de Deus. Sem eu dizer assim, eu estou longe de Deus. Porque se você dizer para qualquer pessoa aí fora, você ama Deus, você quer estar perto de Deus, o que a pessoa vai dizer? Não, eu amo a Deus, eu estou próximo de Deus. Mas o que nos aproxima de Deus não são as nossas palavras. O que nos aproxima de Deus são a maneira com que nós andamos e ouvimos a voz. Se eu andar e ouvir a voz do meu coração, não vai me aproximar de Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que a carne quer são aquilo que o mundo oferece. E se eu não mortificar esta carne para começar a ouvir a voz de Deus e deixar de ouvir a minha, é por isso que o homem ele está sujeito a cair todos os dias. Porque aquele que está em pé, cuide para que não. Por quê? Porque a voz do homem está nele. Por mais que você busque a Deus, por mais que você seja espiritual, por mais que você fale a vontade do Senhor, essa natureza vai estar sempre em mim. É eu que tenho que dizer não para ela todos os dias. Ó, em Tiago capítulo 4 e versículo 4. Que diz assim, ó: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. 1 João, capítulo 2, e o versículo 15, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, quer dizer, a desejo da carne, concupiscência dos olhos, desejo dos olhos e soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa com os seus desejos ou as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então entenda aqui, só para nós terminarmos e pararmos de falar sobre o espírito do homem nesse texto, para você entender. Não ameis o mundo, nem o que o mundo ama. Por que eu não posso amar o mundo? Porque quem ama as coisas do mundo constitui ser inimigo de quem? De Deus. Ou seja, e por que eu constitui esse inimigo de Deus? Porque tudo que é do mundo há desejo. Desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida. É algo que chama a minha atenção e a minha vontade vai para onde? Vai para aquele lugar. Só que mais eu entendo que inconscientemente, muitas vezes, eu estou indo para um caminho que está me distanciando de Deus sem eu saber. Você diz, não, mas eu tenho Deus. Não, mas eu estou com o Senhor. Mas eu estou amando o mundo. Ele diz que o mundo vai passar e os seus desejos. Ou seja, quem tem o desejo do mundo vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então a primeira voz que eu tenho que mortificar na minha carne, em mim, é a minha própria voz, a voz do homem. E dizer, essa não vai falar mais ao meu coração. Ela não vai falar mais para o mal. Porque ela pode falar, né? Porque isso está no homem, ela fala também para o bem. Seja para propor um sonho, para realizar um desejo. Ela vai fazer o que? Ela vai te motivar para você ter a expectativa de fazer, mas sempre esperar, mesmo naquele versículo que nós lemos, 16:1. Que muitos são os desejos do coração do homem, mas temos que esperar o quê? A vontade de quem? A palavra de quem? Do Senhor.
Ou seja, ela vai estar ali falando. Você vai, opa, peraí. Eu vou deixar Deus falar primeiro. Porque a voz que eu tenho que ouvir é a voz de Deus. Se Ele falar para mim, faz, eu faço. Se Ele falar para mim, vai, eu vou. Porque tem muitas pessoas ouvindo a sua voz, esquecendo de ouvir a voz de Deus. E é essa voz que nós vamos falar agora para você entender. Que é a voz que nos direciona, a voz que nos ajuda, a voz que nos sustenta, a voz que nos fortalece, a voz que nos protege, a voz que nos abençoa, a voz que nos livra. É essa voz. E muitas vezes deixamos esta voz para ouvir a voz nossa. E aí é onde nós erramos. Abre aí, Salmos 95. Que diz assim, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelha da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como em Meribá, que no dia da tentação do deserto. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas das suas mãos. Se nós ouvirmos a voz dEle, o que eu não posso fazer? Endurecer o meu coração. Eu não posso endurecer o meu coração. É por isso que eu posso endurecer o coração? Posso. Mas é o certo a fazer? Não. É o correto a fazer? Não. Porque se Deus ele está falando comigo, é porque Ele tem algo bom para a minha vida. É porque Ele tem algo de bom para realizar. Mas para Ele realizar, Ele primeiro vai falar aonde? Aqui, ó. Vai falar comigo. Ele vai dar a sua voz. E Ele vai dizer, eu quero que você faça assim. Eu quero que você seja assim. Olha em Hebreus, capítulo 3, versículo 7, vai falar quase a mesma coisa, mas vamos lá ver. 3. Hebreus 3. Diz assim. É 8, né? Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçai os vossos corações, como na provação, no dia da tentação no deserto. Então, para nós entendermos, quando ouvir a voz de quem? Do Espírito. Porque Ele vai falar aqui. Ele vai falar aí. Então, eu não posso fazer o que? Endurecer o meu coração. Porque muitas vezes no dia da tentação, no dia da angústia, no dia da prova, no dia da dificuldade, no dia que está tudo dando errado, no dia que está tudo mal, Deus ele fala, eu quero isso de vocês. Você não estou conseguindo fazer nem para mim, eu vou fazer para os outros. Não estou conseguindo nem sair da minha casa, eu vou lá em tal lugar fazer. Você endurece o coração e você não faz. E muitas vezes você perde aquilo que Deus ele tinha para a sua vida, porque você olhou para as suas limitações, para as suas capacidades, para o seu jeito e esqueceu que para Deus nada disso importa. O que importa é fazer o quê? Ouvir a voz dele. Sabe o que é mais interessante quando eu estava estudando sobre isso? É porque o homem ele é tão interessante que ele tem a capacidade, de chegar muitas vezes para Deus e dizer assim, hoje eu não quero oportunidade. Não é assim como chega e diz? Coisa que se ele mandasse da vontade de Deus. Mas sabe por que é isso? Porque a voz dele falou primeiro. Aí é aí que entra a voz dele. Hoje foi mal, hoje foi não. Eu já vou chegar lá, já vou avisar. Se for dar para mim, nem tem oportunidade, porque hoje eu não quero. Não me dá não. Até parece que o homem manda
Até parece que... E Deus? Se Deus queria te usar naquele dia, como que fica? Daí vai ter que usar o profeta e dizer, não, mas vou te dar porque Deus quer usar você hoje. Ah, Deus. Mas se Deus não fala com o profeta, e daí como que fica? Então é isso que muitas vezes nós precisamos entender. Nós temos um Deus e Ele fala ao nosso coração. Ele, muitas vezes, Ele quer nos usar por quê? Porque Ele não usa, quando Ele está nos usando, Ele não usa nosso intelecto que conseguimos. Ele não usa muitas vezes palavras sábias que conseguimos. Ele vai falar do jeito que o homem sabe falar. E as pessoas que vão ouvir vão saber entender a maneira. E quando Deus Ele fala o mais simples e o mais legível, mas Ele vai usar aquilo que está na pessoa. Ele vai usar aquilo que está na pessoa, mas muitas vezes as pessoas se diminuem achando, mas eu não tenho capacidade, eu não consigo, então eu não quero. Porque ouviu quem? A sua voz. E esqueceu de ouvir quem? Deus. Eis-me aqui. Eu tenho minhas limitações. O Senhor sabe que eu não sei falar direito. Mas aquilo que o Senhor mandar eu dizer, eu vou dizer, Senhor. Hoje meu dia não foi muito bom, foi ruim. Só aconteceu coisa que eu não queria que acontecesse. Hoje não estou bem, eu estou com isso, estou com aquilo. Mas Senhor, se o Senhor quiser me usar, eu estou aqui. Não vou dizer não. Daí é o Senhor que sabe se Ele quer te usar ou não. Mas você não dá escolha muitas vezes para o Senhor, você já diz, não quero. Nem conte comigo hoje. Não, hoje eu não estou podendo. É isso que nós precisamos entender. Se não temos um Deus que Ele fala ao nosso coração, que Ele fala conosco, como que nós vamos dizer não para o Senhor? Abre a sua Bíblia, Romanos capítulo 8. E o versículo 16. Diz assim, ó, o meu espírito testifica com o seu espírito, com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Então o espírito do Senhor testifica com o meu espírito que nós somos quem? Filhos de Deus. Então o Espírito Santo ele vai dizer, a partir de hoje, você é filho de Deus. Então a partir de hoje, o que eu vou fazer na sua vida? A partir de hoje eu vou te dirigir. Eu vou te instruir. João 14, 26. Estou indo um pouco meio rápido, irmãos, aqui. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, então o Espírito Santo, ele testifica com o meu Espírito, diz assim, a partir de hoje você é filho de Deus, você é filho dele. Então, como você é filho dele, agora o Espírito ele vai dizer assim, olha, mas ele vai estar testificando. Ou seja, ele vai estar falando comigo todos os dias, me lembrando, para que eu seja o quê? Aperfeiçoado, lembrando da palavra. Sabe? Me incomodando, martelo que vai batendo na pena. Me incomodando todos os dias. Não, mas eu quero fazer isso, Espírito. Não, mas isso não é certo. Não, mas eu queria falar aquilo. Não, isso você não pode falar. Não, mas eu queria ser daquele jeito. Não, mas desse jeito você não pode ser. Porque agora você é filho de Deus. Então o Espírito ele começa a testificar com o nosso Espírito. Ele começa a conversar com o nosso Espírito, com nós mesmos. Não existe muitas vezes que ele fala, não, eu quero fazer, não. Muitas vezes a pessoa fica até ansiosa, angustiada, porque ela quer fazer uma coisa e o Espírito diz, não pode. Você é filha de Deus agora. Você tem a vontade dele para você obedecer, para você seguir. Então começa, muitas vezes, aquilo, né? Entre nós. E o Espírito sempre vai testificar, você é filho de Deus. Você não é mais do mundo. Você não ama mais o mundo.
Você não faz mais as coisas do mundo, agora você é filho de Deus. Ele vai falar, ele vai testificar. Se nós vamos obedecer, é outra coisa. Se nós vamos ouvir a sua voz, vai endurecer o coração, dizer, mas eu faço mesmo, eu vou mesmo, e eu vou fazer. Porque tem hora que o ser humano ele é tão rebelde que ele faz isso com Deus, né? Deus está falando não, não, não. Ele está naquele dia tão irado, fala assim, mas eu vou fazer, se Deus quer ou não quer, eu vou fazer assim mesmo. As coisas já estão ruins assim, pior do que isso não pode ficar. Por quê? Porque ele não aprendeu a ouvir, o Espírito está ali calmamente dizendo, ou seja, com o martelo batendo, não faz, não vai, não é assim, não é desse jeito. Mas o homem, né, ele é emocional demais, ele quer fazer tudo na hora e esquece de ouvir uma voz, que é a voz do Espírito, que está ali para uma coisa, dirigir, dia após dia, ou seja, vai batendo com o martelo, vai iniciando uma coisa hoje, outra amanhã. Não pense que você vai ser mudado das 100 coisas assim de uma vez. Não, é uma por dia. Ele vai trabalhar em uma coisa hoje, depois amanhã ele vai trabalhar em outra, amanhã em outra, até o que? Ele te aperfeiçoar. Mas não é da noite para o dia. E quanto mais você resiste à voz do Senhor, mais ele vai querer trabalhar. Mas é que o homem ele é tão apressado, por quê? Porque ele quer fazer tudo no seu tempo. Eu estava lendo Gênesis e com Noé eu aprendi algo importante. Né? Algo que verdadeiramente, se nós aprendêssemos com ele a ouvir a voz de Deus, nós íamos somente fazer as coisas certas. Dá para ir em Gênesis capítulo 8 rapidinho, para nós já entrarmos no último tema depois. Gênesis. O capítulo 7 diz assim, ó, depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Então Deus dá uma ordem para Noé. Noé, ouve a minha voz, entra na arca, você, a sua família, os animais, vai ali, fica ali, porque eu vou mandar um dilúvio. Capítulo 8, para você entender. E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os animais, de todos que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, aquietando-se as águas. Então entenda uma coisa, se Deus falou para Noé entrar, Noé entrou. Só que esse versículo é interessante por quê? Porque em nenhum momento Deus esqueceu de Noé. Deus estava lembrando, falou, preciso secar a terra. Mas só que Deus ele está no controle e o tempo vai passando. Então Deus mandou ele entrar na arca. Ele entrou. E Deus falou assim, agora eu preciso secar. Ele lembrou de Noé, ó, tem Noé lá, meu servo, ele fez o que eu pedi. Então entenda uma coisa, se Deus ele manda nós fazermos uma coisa, ele se responsabiliza. Só que eu não posso fazer o quê? Deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir a minha voz. Versículo 11, só para você entender. 8:11. E a pomba voltou, e sobre a tarde, e eis que arrancada uma folha de oliveira do seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham vingado sobre a terra. Então esperou Noé ainda 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Ele olhou sobre... viu a pomba não voltou, falou assim, não, agora tirou a cobertura da arca, viu que a terra estava toda seca, no ano 601. Ou seja, ele entrou na arca no ano 600. Tinha passado já um ano dentro daquela arca.
Ele tinha ficado 1 ano dentro daquela arca. Mas quem mandou ele entrar na arca? O Senhor. Ele ouviu a voz de Deus. Então no ano 601 ele olha e toda a terra está seca. Mas sabe o que me chamou a atenção nesse texto? Ele viu que a terra estava seca, ele viu que estava tudo preparado, mas ele não saiu. Por que ele não saiu da arca? Porque o Senhor não tinha mandado ele sair ainda. Entenda isso? Ele podia se autodominar, ou seja, já está tudo seco. O Senhor mandou eu entrar, não falou a hora de eu sair. Eu vou estar seco, ó, já está tudo pronto, eu vou sair, eu vou descer daqui. Mas entenda que ele viu que a terra estava seca, mas quem mandou ele entrou na arca, não tinha mandado ele sair ainda. Então isso muitas vezes é dirigido por Deus. Não, mas já está tudo bom, está tudo. Parece que agora tudo apaziguou, eu posso ir. Deus mandou. Você ouviu a voz de Deus já? Deus já confirmou que é para você ir? Deus já confirmou? Não, mas agora parece que está tudo certo. Ó, a terra está seca, não tem mais água nenhuma, eu posso sair. E a Bíblia diz que quando ele vai sair da arca, ele espera mais 27 dias dentro da arca. Sabe o que ele estava esperando? Eu vou esperar o Senhor mandar você. A Bíblia diz que ele saiu no ano 601 ao 27º dia. Então quando ele tirou, preparou, viu que a terra estava seca, ele ainda ficou esperando o Senhor mandar ele sair. E é onde que nós lemos aqui, ó. No versículo 15. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai tu da arca, a tua mulher e teus filhos, e as mulheres dos teus filhos contigo. Versículo 18. Então saiu Noé e seus filhos, e as suas mulheres, e as mulheres do seu filho com ele. Entendeu como que é? Está tudo preparado, está tudo normal. Terra seca. Mas quem mandou ele entrar na arca? Deus. E quem tinha que mandar ele sair na hora certa de sair? O Senhor. Sabe esse tempo de impaciência que o homem não espera? Deus ele manda fazer uma coisa do jeito e de repente lá na frente ele vê, ele vai se empolgando, ele vai, cada vez se empolgando mais, se empolgando, na hora que ele vê, ele já está fazendo tudo ao contrário, do jeito dele. Porque ele achou, não, mas agora está tudo normal, agora dá para fazer assim, agora dá para a gente agir desse jeito. Não, irmãos. Nós temos que esperar Deus falar conosco. E agora no Novo Testamento, quando nós lemos, é o Espírito Santo falar onde? Aqui no nosso coração. Por quê? Porque senão não vai dar certo. Noé podia ter saído? Podia. Ele podia ter ido? Podia, mas ele era temente à voz de Deus. Essa é a diferença de quem é obediente. Todo mundo está falando, vai, faz, pode ir. Você diz, não. Mesmo que seja para mim fazer isso. Era o óbvio. Não era o óbvio ele sair da arca? Era. Quantas pessoas estão fazendo óbvio? Não, mas está aqui na minha frente, eu não vou fazer. Mas tem que esperar o tempo de Deus. Esperar Deus falar para você fazer aonde? Na certeza. É o óbvio que tem que ser feito. Sim, mas se Deus não falou, não é o tempo ainda, não é o tempo dele. E muitas vezes as pessoas perecem por isso, porque ela quer fazer o óbvio, mas Deus está dizendo, não é agora. Espera um pouquinho, peraí, deixa eu falar o seu coração. Muitas vezes o Espírito Santo é tão óbvio, não, Deus nem vai falar, porque ele já sabe o que é para mim fazer. Já sabe o que é para mim, não, irmãos. Quando nós falamos de Deus, sabe que a Bíblia diz, nós vemos aquele versículo, que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso Espírito, que nós somos Espíritos de Deus. Ele vai conversar conosco. Em todas as vezes você vai estar com o quê? Confirmando com o Senhor. Noé tirou a tampa da arca, Noé soltou os corvos, Noé fez tudo, mas ele não saiu da arca. Ou seja, ele não saiu da posição que Deus colocou ele. Quantas vezes nós temos saído da posição que Deus nos colocou? Mas o óbvio é esse, sim, mas Deus te colocou em qual posição? Deus te colocou de qual jeito? Deus te colocou aonde? Para fazer o quê? Não, mas é que eu não estava gostando muito, que eu não queria, não. Irmãos, nós que servimos a Deus, fazemos como Noé. Será que foi difícil para nós ficar 1 ano dentro da arca com aquele monte de animal? Ele olhando toda aquela terra, e ali na arca, junto com aqueles animais, passaram 1 ano. Ele cuidando, ele trabalhando, ele fazendo. Mas ele disse, Deus me colocou
aprendemos a ouvir a voz de Deus, nós não olhamos a circunstância e nem olhamos o óbvio. Sabe qual que é o único óbvio que nós olhamos? A palavra de Deus. Porque muitas vezes as pessoas não são assim. Não, mas você é mole, você é besta, você é isso. Você está vendo aí para fazer e você não faz? Você está vendo aí que tem que ir e você não vai? Parece que você não pensa, você pensa devagar, pensa mais rápido, acelera, faz desse jeito. Se tivesse um monte de gente ali, ia estar brigando com nós, falando, Noé, sai logo, está seca, nós temos que ir, nós temos que começar a nossa vida de novo. Nós temos que começar a fazer, cultivar essa terra. Não. Vamos esperar quem falar? Deus. Nós não damos tempo para Deus falar. Porque nós vemos tão óbvio que já queremos fazer. Nós estamos vendo tão óbvio que assim, não, mas nem é óbvio, vamos fazer. Não. Espera Deus. Espera o Senhor. Diga, Senhor, o Senhor me colocou nessa posição, vou ficar aqui até o Senhor dizer, não é essa posição que eu te quero mais. Ah, Senhor, não é assim, eu quero daquele jeito. E Deus, Ele vai dirigindo as nossas vidas. Sabe o que nós não podemos fazer? Endurecer o que é o nosso coração. Porque muitas vezes coisas nós não queremos fazer. E muitas coisas nós queremos fazer. Noé não queria sair da arca? Ou se queria? Ele sabia que ele não ia ficar o resto da vida naquela arca. Ele queria sair, era o que ele queria. Mas ele dizia, não é porque eu quero. É o que o Senhor quer. Eu tenho que esperar o querer do Senhor se encontrar com o meu querer. Não é o meu querer se encontrar com o querer do Senhor. É isso que nós temos que esperar. E muitas vezes nós queremos tudo ao contrário. Tem um versículo aqui, deixa eu achar aí que eu gosto muito dele. No livro de... No livro de 1 João, capítulo 5. Que diz assim, ó, e esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos a petição que fizemos. É a minha vontade? Sim. Mas não é a minha vontade que tem que ir de encontro ao Senhor. É a vontade dele que tem que vir de encontro à minha. Noé queria sair da arca, era a vontade dele, era o desejo dele, mas não parte de mim. Parte de quem? Do Senhor. E esse versículo diz, e essa é a confiança que temos, se pedimos alguma coisa segundo a vontade de quem? Minha? Não. Segundo a vontade de quem? De Deus. Ele nos ouve e nos atende. Então Noé, ele entendeu, ou seja, eu quero sair da arca, é o maior óbvio a fazer, eu estou desejando tanto fazer, tanto sair, a terra está seca, a terra está preparada, está tudo certo, mas eu tenho que esperar o querer do Senhor se encontrar comigo. E é isso que muitas vezes nós esperamos. A vontade do Senhor se encontrar com a nossa. A vontade dele vir de encontro a nós. Então que possamos, ouvir a voz do Espírito. Falar ao nosso coração. Falar sobre o que devemos fazer sem aquela pressa. Não, mas está tudo pronto, eu estou esperando o quê? Não tem aquelas pessoas que dizem assim para você, você está esperando o quê? Quando ela dizer esperando o que, você diz, estou esperando a voz do Senhor confirmar. Não, mas é para você fazer tal. Não, se Deus não falou, não mande eu fazer, que eu não vou fazer. Se Deus não falou, não mande eu ir, que eu não vou ir. Irmãos, não vai dar tempo, a semana que vem nós falamos sobre, a última que é a voz do Espírito. Vamos falar um pouco sobre isso, que não vai dar tempo, já é 5:09, Então, a semana que vem nós voltamos e falamos mais um pouco. Então, entenda que hoje você aprendeu sobre a voz do homem e a voz do Espírito. Então, o nosso Espírito, ele testifica com o Espírito do homem. Só que a semana que vem nós vamos aprender que o Espírito Santo, ele testifica com o Espírito do homem. Mas ele tem inimizade com o Espírito maligno. Ou seja, tem uma inimizade, ou seja, se um entrar, o outro sai. Então é sobre isso que nós vamos aprender um pouco semana que vem. E entenda uma coisa, as pessoas hoje em dia vivem um dia tão corrido, tão apressado, tudo para hoje, tudo para ontem, que elas esquecem até de ouvir a voz de Deus. Deixa eu ouvir a voz de Deus hoje.
Você ouviu Deus falar alguma coisa com você hoje? Você parou para ouvir Ele? Muitas vezes ouvimos tanto o nosso coração, o nosso desejo, a nossa vontade, e esquecemos que tem uma vontade maior. Tem uma palavra maior para as nossas vidas, que é a palavra de Deus. Se eu aprender a ouvir ela, eu não vou ter pressa, eu não vou sair correndo, eu vou fazer que nem Elias no monte. Um monte de coisa passando, ele dizia, o Senhor não está aí. O Senhor não está aí. Ah, agora o Senhor está. Então aprenda a reconhecer a voz do Senhor. E quando você aprender a reconhecer a voz do Senhor, você vai ouvir muitas vozes, mas você vai dizer, não é o Senhor. A hora que eu ouvir a voz do Senhor, eu vou fazer. A hora que eu ouvir a voz do Senhor, eu vou ir. Porque quem ouve a voz, ele somente é abençoado na presença do Senhor. Amém? Se coloque de pé, já vamos dar encerramento a este culto.